Por que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X não aceitou as exigências de Roma? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Iago, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começar, já peço, deixem o like. Se ainda não forem inscritos, se inscrevam. E agora vamos rezar uma Ave Maria para poder iniciar esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, alguns argumentam que a luta da fraternidade é correta, mas que ela errou ao sagrar bispos sem autorização do Papa. Essa é a premissa básica de muitas pessoas. Vamos analisar isso? Em 1988, João Paulo II disse que sagraria um bispo para a fraternidade. Mas o tempo passou, e a promessa pareceu cada vez mais se tornar uma mentira para enrolar o já velho Dom Lefebvre, até que ele morresse e, sem um bispo, a fraternidade fosse sendo lentamente extinta. E quando João Paulo II cometeu o pecado público do encontro de Assis, rezando junto de líderes de falsas religiões, cada um para o seu Deus, ultrajando assim a Santa Madre Igreja e demonstrando ao mundo que ele não cria em Cristo e que nós também não deveríamos, já que não devemos tentar converter os pagãos, mas incentivá-los a permanecer no erro e assim irem para o inferno. Diante disso, e do fato de que João Paulo II permitiu que os pagãos rezassem dentro de igrejas católicas, chegando ao ápice do sacrilégio quando os budistas colocaram um ídolo do demônio Buda sobre o sacrário, Dom Lefebvre viu que o Papa não tinha a menor intenção de sagrar bispos católicos, porque ele próprio já não era mais católico, e julgando que a igreja se encontrava em um gravíssimo estado de necessidade, tendo em vista que o romano pontífice perdera a fé, Dom Lefebvre sagrou 4 bispos sem autorização do Papa apóstata. A reação de João Paulo II? Excomunhão. Aquele que deveria estar excomungado acabou por excomungar quem queria se manter católico e preservar a fé católica. Em 2007, Bento XVI levantou as excomunhões do tirano que o precedera, e que muitos ingenuamente chamam de santo. Chega a me dar náuseas pensar que alguém possa se referir assim àquele inimigo de Deus que maculou a Cátedra de Pedro com seu pontificado. Há quem argumente, porém, que outros grupos que desejavam seguir celebrando a missa de sempre, em vez da ceia luterana de Paulo VI, também conhecida como Missa Nova, receberam autorização para isso, e teve até um desses grupos que chegou a receber um bispo com autorização do Papa. Refiro-me a grupos como o Instituto Bom Pastor e a Fraternidade São Pedro. Mas a que custo? A exigência do Papa foi que eles apostatassem. Para se manterem em plena comunhão com a Roma modernista, venderam a alma a Satanás e deixaram de ser católicos. Como? Simples. Eles foram obrigados a aderirem às heresias do Vaticano II. Mas há heresias no Concílio Vaticano II? E como, meus amigos? Cito algumas. Que o Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus dos católicos, e que todos devem poder aderir publicamente a qualquer religião que bem entenderem. Mas o apego da Fraternidade Sacerdotal São Pio X não é simplesmente ao jeito de rezar a missa, e sim a fé católica. A fraternidade é e quer continuar sendo católica. Ora, se o Papa já não é mais católico e ainda exige que a fraternidade também abandone a fé católica para que ele tenha benevolência de autorizar a sagração de um bispo para ela, bispo esse que, por óbvio, também não será católico, o que se pode fazer diante de tal cenário? Esse cenário, ele se chama estado de necessidade e é previsto no Código de Direito Canônico. Sim, a sagração de um bispo pede a autorização do Papa, mas por uma lei meramente jurídica, de direito positivo, e não por uma lei divina. Logo, não é um ato intrinsecamente mau que se sagre um bispo sem a anuência do Papa, embora a via ordinária assim o exija. Aliás, ao longo da maior parte da história da Igreja, os bispos sagravam outros bispos sem pedir a licença ao Papa. Foi assim que a Igreja funcionou por mais de 1000 anos. Não obstante, a lei suprema da Igreja é a salvação das almas. E muitos vão gritar, mas e a obediência? Ora, isso é fácil de responder. Jesus nunca ordenou, obedeceis cegamente a Pedro, mesmo que ele ordene que você me negue diante dos homens. Se o seu pai te ordenasse a ajudá-lo a espancar a sua mãe até a morte, você obedeceria ao seu pai ou tentaria proteger a sua mãe? E tu, mulher, se o teu marido ordenasse que tu te prostituísse, tu obedeceria a ele? Pois bem, se tu desobedeceria a essas ordens, então o argumento da obediência sempre cai por terra, porque é preciso analisar caso a caso se as ordens que se recebe contrariam ou não a vontade de Deus. E isso é precisamente o estado de necessidade,
para salvar uma alma, tu pode acabar se vendo obrigado a fazer algo extraordinário que não caberia em uma situação de normalidade. Nos casos que eu exemplifiquei, o estado de necessidade te obriga a desobedecer àqueles que detêm autoridade sobre ti, a fim de que tu não peque e assim salve a tua alma, que é o que Deus deseja. Olhemos agora para a situação em que se encontrava a Fraternidade Sacerdotal São Pio X em 1978 e hoje, em 2026. Para ser considerada em plena comunhão com a Igreja, a fraternidade precisaria aceitar as heresias do Vaticano II. Assim, até seria permitido que ela celebrasse a missa como preferisse, bastava apostatar. Ora, mas se a fraternidade fizesse isso, seus membros iriam para o inferno, porque eles perderiam a fé. E os bispos iriam junto, porque eles teriam cometido pecado de omissão, além de apostatar. Desse modo, os bispos, para não pecarem por omissão, e a fim de salvar as almas dos fiéis, se viram obrigados a agir dentro das suas possibilidades para garantir que a fé não se perdesse. E o que é que um bispo pode fazer para garantir a preservação da fé após a sua morte? Sagrar novos bispos. E uma vez que o Papa não autorizaria a sagração de bispos que fossem verdadeiramente católicos, o estado de necessidade lhes permite e, portanto, os obriga a sagrar novos bispos sem autorização do Papa apóstata. Assim, a excomunhão decretada por Roma é injusta e, portanto, inválida, tanto a de 1978 quanto a de 2026. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é católica, plenamente católica, e por isso ela é perseguida, como foi perseguido Nosso Senhor Jesus Cristo pelas autoridades religiosas de sua época, porque, como diz o Evangelho, se perseguiram a Cristo, quanto mais aos seus discípulos. Agora, sobre aqueles que possam ainda se questionar, mas como um concílio pode cometer heresias? Eu respondo, muitos concílios já tiveram suas decisões condenadas ao longo da história, pois apenas definições dogmáticas têm a garantia da infalibilidade. O Concílio Vaticano II, no entanto, conforme expressado por João XXIII, que o convocou, e por Paulo VI, que o encerrou, jamais teve a intenção de definir dogmas, mas apenas de decidir como apresentar a fé de um jeito diferente às pessoas. Assim, ele não é infalível. E se, em vez de simplesmente querer apresentar a fé de um jeito diferente, ele profere doutrinas que contrariam essa doutrina que vigorou na Igreja por 19 séculos antes dele, então ele não apenas não é infalível, como é claramente herético. E assim, a única atitude plausível em relação a ele é não segui-lo, agir como se nunca tivesse existido e continuar guardando, crendo, vivendo e professando a fé de sempre, como ela foi crida, guardada, vivida e professada por todos os santos ao longo de todos os séculos, desde São Pedro e São Paulo até Pio XII. Mas parece que os adeptos das heresias do Concílio Vaticano II esquecem disso e o tratam não como um concílio pastoral falível e herético, mas como o maior dos dogmas da Igreja, ou, em outras palavras, o marco fundacional da religião que eles seguem, a Igreja Sinodal, como dito pelo próprio Papa Leão XIV. E aqueles que ainda possam questionar isso, foi o próprio cardeal belga Leo Joseph Suenens, quem, ainda durante o Concílio Vaticano II, afirmou que aquele concílio era o 1789 da Igreja, ou seja, a Revolução Francesa dentro da Igreja. E o que significa a Revolução Francesa, senão a queda do antigo regime monárquico e católico e a sua substituição por uma nova ordem, onde o homem destronaria Deus, trocando o teocentrismo cristão pelo antropocentrismo humanista, e onde não haveria mais reis, ninguém mais governaria por direito divino, mas todos os homens seriam iguais. Na Igreja, isso recebeu o nome de sinodalidade. Todos são chamados a participar do governo da Igreja, mesmo mulheres e leigos. É a subversão da ordem estabelecida por Cristo. Sim, por Cristo, porque foi ele quem definiu que a Igreja seria, para sempre, uma monarquia governada por homens e tendo o Papa como seu mordomo, ou seja, aquele que cuida da casa até que Cristo volte. Ora, é ou não uma nova ordem, um novo regime que se estabeleceu, uma nova igreja que se criou, com novos dogmas, novo catecismo, novo terço, nova missa. Missa essa que, não ironicamente, é chamada Novus Ordo, ou seja, Nova Ordem, e foi criada pelo bispo Annibale Bugnini, sobre quem pesam suspeitas de que fosse maçom, e foi feita em parceria com protestantes, a fim de que, para que os hereges não mais se sentissem incomodados por ela, ou nas palavras do próprio Bugnini, para que a missa não mais lhe servisse de pedra de tropeço, fosse apagado seu caráter sacrificial, de modo que ela passasse a parecer com uma ceia, exatamente como nas celebrações luteranas. Ora, na missa de sempre, também chamada tridentina, há um silêncio ensurdecedor, uma profunda devoção à majestade de Cristo, inúmeras genuflexões e sinais da cruz,
e o padre, de costas para o povo, na verdade ele está de frente para o altar, ele oferece ao Pai a vítima perfeita, em expiação pelos nossos pecados sobre o altar, nosso Senhor Jesus Cristo. E isso sem mencionar que não há nem mesmo ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia. Somente o Padre, por ter as mãos ungidas, é quem toca no sacratíssimo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E os fiéis, de joelhos em frente ao cercadinho, estendem a língua para receber nosso Senhor. E essa missa, diga-se de passagem, é a mesma que São Pedro celebrava em Roma. Não é uma invenção de São Pio V. Ele apenas a padronizou. Já na Missa Nova, inventada dentro de um laboratório, tem-se não mais um sacerdote, mas um presidente de assembleia que faz uma ceia junto aos demais. Ele está ali apenas para que haja alguém conduzindo o evento, e ele não está mais de frente para o altar, e sim de frente para o povo, com todos reunidos em torno de uma mesa, como iguais, muito semelhante a uma reunião maçônica. E o ápice disso é o fato de que leigos se servem do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo com as próprias mãos, como se fosse apenas pão, sem sequer dobrarem os joelhos diante da suprema majestade que criou os céus e a terra. E se vocês não sabem, a mesa sobre a qual o padre celebra a missa nova não existia antes dos anos 60, porque o verdadeiro altar da missa, aqueles que frequentam igrejas de construção mais antiga, é aquele onde fica o sacrário junto, às costas de onde hoje o padre se coloca. Além disso, foram retirados quase todos os sinais da cruz e genuflexões, bem como se reduziu muito o tempo de silêncio da missa. E a coisa é tão grave que o pastor calvinista Max Turian chegou a afirmar, assim que foi promulgada a Missa Novus Ordo, que as comunidades protestantes poderiam celebrar a Santa Ceia, como eles chamam suas celebrações, utilizando as mesmas orações da Missa Nova de Paulo VI, o Novus Ordo, já que não haveria nada nelas que pudesse incomodar os protestantes. Ou seja, missão cumprida. A renovação do sacrifício de Cristo foi transformada em uma ceia entre irmãos. E quando você mexe naquilo que as pessoas rezam, você mexe naquilo que elas creem. Lex orandi, lex credendi. Aquilo que se reza é aquilo em que se crê. E aquilo em que se crê é aquilo que se reza. Ora, se os fiéis já não mais participam de um autêntico sacrifício, com toda a atmosfera de reverência que o sacrifício do Filho de Deus deve ter, mas sim participam de uma ceia, uma confraternização entre irmãos, onde você vai para ter um encontro pessoal com Deus, e você sequer se dobra diante de Cristo, mas recebe a Sagrada Eucaristia como um mero pedaço de pão, você deixa de crer que a missa é a renovação do Calvário e que a Sagrada Eucaristia é verdadeiramente o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por tudo isso, vemos que essa igreja fundada no Concílio Vaticano II, de católica, só tem os templos. Por isso, o Santo Atanásio, que viveu em uma época onde também a maior parte dos bispos do mundo abandonou a fé, mas mantiveram seus cargos, as aparências, a posição na hierarquia da igreja. Com ele eu digo, eles, os hereges, têm os templos, mas nós, os verdadeiros católicos, que permanecemos fiéis à sã doutrina professada por São Pedro e São Paulo, nós temos a fé. Viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora Corredentora e viva a Santa Igreja Católica. Deus vos abençoe.